Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, nosso papo é sobre uma ideia que está bem no coração do movimento espírita: a união. Às vezes, a gente ouve falar em unificação e pode até parecer um conceito meio administrativo, né? Mas vamos descobrir juntos como essa união é, na verdade, a grande força que protege e impulsiona a doutrina que a gente tanto estuda. É um convite para a gente entender como juntos fazemos parte de algo muito maior. E, para começar, vamos nos inspirar com essa mensagem dos obreiros do Senhor. Ela é forte, né? Ela nos lembra que a tarefa de levar a luz da doutrina para todo mundo, desde os mais simples até aqueles mais céticos, é uma tarefa gigantesca. E uma missão desse tamanho não dá para fazer de forma isolada, cada um por si. É um chamado que exige serviço, com certeza, mas, acima de tudo, exige união. Para organizar nossa conversa, vamos seguir um roteiro bem claro, tá bom? Primeiro, a gente vai entender o porquê dessa união ser tão importante. Depois, vamos ver o que é esse tal de trabalho federativo e quais são os princípios que guiam ele. Em seguida, vamos conhecer a estrutura do movimento na prática e, o mais legal, descobrir qual é o nosso papel nisso tudo. Então, vamos lá para a nossa primeira parte, o chamado à união. Afinal de contas, por que essa ideia é tão fundamental, tão vital para o movimento espírita? É sobre isso que a gente vai refletir um pouquinho agora. Vamos pensar um pouco. A doutrina espírita é como se fosse um grande farol, uma luz que serve de guia para o nosso progresso. Mas, para que essa luz não perca força, ou para que a mensagem não seja distorcida pelo caminho, é preciso ter muito cuidado e organização. Como é que a gente garante que essa mensagem vai se manter pura e vai chegar a todo mundo? A resposta está na união, na ação conjunta. E essa ideia de ação conjunta nos leva direto para a resposta da nossa pergunta. Entramos agora na segunda parte do nosso estudo para definir o que é exatamente esse tal de trabalho federativo. A definição é bem direta. Trabalho federativo não é só se encontrar, sabe? É uma ação coletiva e, olha que importante, organizada. E o objetivo é duplo. Primeiro, proteger a pureza da doutrina que o nosso codificador Allan Kardec nos deixou. E segundo, fortalecer a divulgação, ou seja, garantir que a mensagem chegue por aí de forma correta e consistente. E aqui a gente vê esses objetivos na prática. Promover o estudo, por exemplo, significa criar e espalhar materiais de qualidade, como os do nosso ESG. Apoiar a difusão é dar um norte, orientar sobre como passar a mensagem ao público. Incentivar a prática é aquele lembrete de que doutrina se vive no dia a dia, na caridade, né? E, claro, unir as pessoas é a base de tudo, criando um clima de fraternidade e de trabalho em equipe. Ok, a gente já sabe o que é e para que serve. Mas um trabalho dessa importância toda precisa de um norte, de princípios, não é mesmo? É o que a gente vai ver agora na nossa terceira parte, as diretrizes da unificação. O que orienta essa jornada? Essa ideia de unificação, olha só, não é de hoje, não. O próprio Kardec, lá em Obras Póstumas, já dava o toque sobre a necessidade de zelar pela pureza da doutrina. As diretrizes de hoje são uma continuação direta desse pensamento dele. Elas reforçam a união fraterna e usam ferramentas como o nosso estudo sistematizado para garantir que esse aprendizado seja sério, contínuo. Então, o ponto central é este aqui. Seja na época de Kardec ou hoje em dia, o grande objetivo da unificação é proteger a doutrina. É um esforço coletivo para garantir que a mensagem do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, chegue lá nas futuras gerações com a mesma clareza, com a mesma profundidade com que ela foi revelada para nós. Bom, se a gente já entendeu o porquê e o quê, vamos agora para o como. Na nossa quarta parte, vamos dar uma olhada da estrutura do movimento. Como é que todo esse trabalho se organiza na prática? A estrutura, como dá para ver, é bem lógica. Ela vai crescendo. Tudo começa na base, sabe? No centro espírita, a nossa casa de estudo. Vários centros de uma mesma região se juntam nos órgãos regionais. Esses, por sua vez, formam as federações em cada estado. E lá no topo, unindo todas as federações do país, a gente tem o Conselho Federativo Nacional, o CFN, que ajuda a dar um direcionamento único, coeso para o movimento todo. E por que essa estrutura é tão importante? Porque ela cria uma rede de apoio poderosa. Permite que materiais de estudo, como os livros do ESD, cheguem em todos os cantos, que as orientações sejam as mesmas em todo lugar e que uma casa espírita possa ajudar a outra quando precisa. Aquela frase é bem conhecida, mas aqui ela é a mais pura verdade. Juntos a gente é muito mais forte. E finalmente, chegamos na parte que conecta tudo isso a cada um de nós. Quinta e última sessão. Nosso papel na obra.
Onde é que a gente, estudantes, trabalhadores, se encaixa nisso tudo? A imagem de Kardec aí no nosso material de estudo é muito simbólica. Ele fez o trabalho gigantesco de codificar a doutrina, de construir os alicerces, a base de tudo. A responsabilidade de continuar essa construção, tijolinho por tijolinho, agora é nossa, através do estudo sério, claro, mas principalmente através das nossas atitudes de todo dia. E aqui está o ponto essencial de tudo. A unificação não é algo distante, sabe? Decidida em reuniões. Ela acontece no dia a dia, na forma como a gente trata nossos companheiros de estudo, no respeito que temos pelas opiniões diferentes, na colaboração nas tarefas lá do centro. A unificação de verdade, essa nasce dentro do coração. Para resumir todo esse sentimento, tem essa frase que inspira muito. A unificação das instituições, essa parte mais burocrática, pode ser um processo gradual, paulatina. Mas a união dos nossos corações, o respeito, a fraternidade, essa tem que ser para já, tem que ser imediata. E o nosso esforço para o bem, o nosso trabalho, esse tem que ser incessante, constante nas nossas vidas. E assim a gente fecha nossa análise com essa reflexão para levar para casa. Não é uma pergunta para responder de bate-pronto, mas para guiar nossas ações. Nos pequenos gestos, nas palavras de incentivo, no esforço para entender o outro. Como cada um de nós pode, a partir de hoje, ser um agente ativo dessa união. Fica a reflexão.